Muito bem, meus queridos amigos e amigas, estamos aqui mais uma vez para conversarmos um pouquinho sobre a Palavra de Deus. Isso é motivo de grande alegria. E eu gostaria de hoje convidá-los a abrir as suas Bíblias no livro de Isaías, no capítulo 41. Enquanto você vai abrindo, eu vou dizendo para você que esse momento que nós estamos vivendo, eu continuo orando por vocês e estou feliz de receber as notícias de que todos estão bem. Isso é realmente fantástico. Eu fico feliz e agradecido a Deus porque tem protegido e guardado vocês. Então nós vamos ler um pequeno trecho do capítulo de Isaías. Eu convido você a fechar os seus olhos e fazermos uma breve oração. Maravilhoso Deus, as tuas sagradas escrituras, Senhor, que estarão sendo abertas agora, dá-nos entendimento pelo poder do Espírito Santo. Use a nossa mente, por favor, nos guie no entendimento da tua palavra, em nome de Jesus. Amém. Queridos, eu vou ler o verso 10 na versão que eu tenho aqui, que é um pouquinho diferente da sua. Mas o que importa é que, no fundo, quer dizer a mesma coisa, quer ter o mesmo sentido, só que com umas palavras um pouco mais atualizadas, um pouco mais simples, para ficar bem entendido. Isaías 41, no verso 10, diz assim: Não tenha medo, pois estou com você. Não fique ansioso, pois eu sou o seu Deus. Vou fortalecê-lo, sim, vou ajudá-lo. É bem diferente essa tradução, né? Mas é bem rica, bem viva, bem legal. Aqui nós temos Deus nos mandando 3 recados muito importantes. O primeiro é a garantia de Jeová de que nós não precisamos ter medo, pois Ele está conosco. Não tenha medo, pois estou com você, diz nessa tradução que eu li para vocês. Jeová mostra que está com a gente por nos dar toda a sua atenção e carinho. Note o grande amor que Ele sente por nós quando Ele diz essa frase aqui lá em Isaías 43, verso 4. Não precisa ir lá abrir, apenas acompanhe comigo. Ele diz assim, pois você se tornou precioso aos meus olhos. Você foi honrado e eu o amo. Isaías 43, verso 4. Que palavras lindas, não é, desse nosso Deus? Nada no universo vai fazer, melhor dizer, dizendo, com que Jeová deixe de amar você. Ele nunca vai deixar de ser leal a nós. O amor de Deus por nós e a sua amizade é que nos faz ter essa coragem que o verso quer dizer. Não tenham medo. Sabe, aqui tem um sentido muito forte de proteção, de cuidado, né? De nos envolver debaixo das suas asas. Sabe, essas palavras, uma vez ele disse ao seu servo Abraão, lá em Gênesis 15, verso 1, ele disse para Abraão assim, não tenha medo, Abraão, eu sou um escudo para você. Envolver, proteger como um escudo, não é? Essa é a intenção de Deus. E olha que, quando ele fez essa promessa a Abraão, ele havia pedido algo a Abraão muito difícil. Pedido a Abraão que abandonasse toda a sua vida até agora e fosse viver com ele numa jornada, numa caminhada, sabe, por locais que Abraão não fazia a menor ideia de para onde Deus iria levá-lo.
Essa história de Abraão diz que Abraão ouviu o chamado, obedeceu pela fé e seguiu. Deixou todos os seus parentes e seguiu. Isso tem um significado muito importante para nós. Quando Deus nos convida a abandonar a velha vida e nos convida a viver uma nova vida com Ele, Ele nos faz essa promessa. Não tenha medo, Abraão. Eu sou um escudo para você. Não tenha medo. Quando Deus te convida para uma nova vida, para viver nos caminhos do Senhor, Ele promete ser um escudo para você também. Bom, eu queria fazer só uma breve observação para que você não confunda esse não ter medo com prepotência. Algumas pessoas às vezes confundem a fé com algo que os torna invencíveis, inacessíveis a qualquer coisa que acontece neste mundo. Não é verdade. Lembre-se que o próprio Jesus, lá na tentação do deserto, quando foi tentado por Satanás a se jogar do alto, porque Satanás disse a ele que estava escrito que darei ordens aos seus anjos para que guardem você, para que te protejam, Jesus disse a Satanás: não tentarás o Senhor teu Deus. Ele disse, também está escrito, não tentarás o Senhor teu Deus. Então essa nossa fé, essa nossa coragem, também tem que ter sobriedade, também tem que ter bom senso, também tem que estar pautado em não tentar ao nosso Senhor Deus. Tá bom? Não se esqueça disso. Nesse mesmo texto, tem uma segunda garantia que Isaías registrou para nós. Não fique ansioso, pois eu sou o seu Deus. O que significa essa frase sobre ansiedade? Deixa eu explicar para você que a nossa Bíblia, em português, traduz tudo como uma única palavra, ansiedade. Mas no original, isso tem um significado um pouquinho mais amplo, um sentido que é traduzido aqui como ansiedade, que é uma boa tradução, mas preste atenção o que quer dizer esta palavra que foi traduzida como ansiedade para eles na língua deles. Olha só, a palavra traduzida quer dizer assim, ó, um olhar sobre o ombro, à espera de uma ameaça desconhecida. Ou olhar em volta, assim como faz a pessoa que está em uma situação perigosa. Eu acho que fica mais amplo. Eu acho que deixa claro aqui que a pessoa sente que está correndo perigo. E por isso ela olha para um lado, ela olha para o outro, ou olha em volta, porque sente que está numa situação perigosa. Querido, eu tenho repetido isso em cada um desses sermões, em cada uma dessas conversas sobre a palavra de Deus. Nós estamos vivendo um momento em que estamos olhando por cima do ombro, preocupados com uma situação muito perigosa. Estamos aí com uma pandemia de um vírus que tem ceifado a vida de muitas pessoas. É hora de olhar por cima dos ombros. Mas é nessa hora que nós precisamos entender que Deus diz assim, ó, nessa segunda promessa que Deus está registrando aqui através de Isaías: não fique ansioso, pois eu sou o seu Deus. Jesus uma vez falou que nós não poderíamos aumentar em nada a nossa estatura, que nós não poderíamos fazer absolutamente nada para mudar as coisas que teriam de acontecer. E ele diz, não fiquem preocupados com essas coisas. A ansiedade é excesso de futuro.
nós nem sabemos ainda qual é o final das coisas. E somatizamos, ficamos tão preocupados com essas coisas que isso nos faz adoecer. E aí, olha que perigo, se não adoecermos do coronavírus, podemos adoecer mentalmente por causa desse excesso de ansiedade, por causa dessa coisa terrível que vai nos apertando, que vai nos angustiando. Vamos ter cuidado com essas coisas, querido. E a terceira e última promessa que tem nesse verso é: vou fortalecê-lo, sim, vou ajudá-lo, diz o Senhor. Note, Deus já está prevendo que você estará fraco em algum momento, que você se achará em alguma circunstância que parecerá que as suas forças se acabaram, que foi demais dessa vez. Sabe, amados, há momentos em que a vida parece impossível de ser vivida. Sabendo disso, o Senhor Deus já deixa bem claro: eu vou fortalecê-lo, sim, eu vou ajudá-lo. Deixa eu contextualizar para você em que momento que Isaías escreveu essas palavras. Que eu garanto para você que não eram melhores do que o momento que nós estamos vivendo. O povo de Deus, chamado povo de Deus, estava dividido em duas partes. Uma parte do reino do norte que se chamava Israel, 10 tribos. Uma outra parte no reino do sul que se chamava Judá. Nessa ocasião que Isaías escreve isso, o reino do norte, o chamado Israel, tinha sido completamente destruído pelos assírios. O que restou deles, os assírios distribuíram para várias regiões do mundo para acabar com a cultura, acabar com a religião, acabar com a tradição, acabar com a vida do jeito que eles viviam. O reino do sul, que restou, estava apavorado. Eles sabiam que não iria durar muito tempo e aquele mal também sobreviveria a eles. E realmente, depois de alguns poucos anos, eles foram destruídos pelo rei da Babilônia e levados cativos aqueles que restaram. Isaías aqui está tentando dizer para eles que se eles forem verdadeiramente povo de Deus, se voltarem para o Senhor vai cumprir essas promessas, essas 3 que nós lemos nesse verso. O problema, queridos, é que esse povo, tanto do norte, que já havia sido destruído, quanto de Judá, que agora estava recebendo essas palavras de Isaías, escolheram não ser mais povo de Deus. E isso trouxe as consequências da destruição. Sabe, é exatamente esse ponto que eu quero chamar a atenção de vocês aqui agora. Essas promessas foram dirigidas ao povo de Deus. Aí eu preciso te perguntar: você é povo de Deus para poder receber essas promessas na sua vida? Veja o que diz Pedro, lá no livro de 1 Pedro, no capítulo 2, no verso 10. Ele diz assim, se referindo a você e a mim: vós, outrora, quer dizer, no passado, não eram povo de Deus, mas agora vocês são povo de Deus. A quem que Pedro estava se referindo aqui? Aos gentios, lá da Galácia. Ele diz lá no início no começo do livro de 1 Pedro, as pessoas para quem ele está escrevendo: Ponto, Galácia, algumas cidades ali, algumas igrejas dessas cidades, alguns cristãos dessas cidades. Eles estão dizendo que eles, há algum tempo atrás, eles não eram povo de Deus, mas que agora eles são. E por que eles são? Porque, queridos, aquelas pessoas, elas escolheram
deixar aquela vida anterior deles para trás e agora eles viviam uma nova vida. Pedro escreveu essas palavras para aqueles que nasceram de novo pela graça divina. Se batizaram, receberam o Espírito Santo e agora estão vivendo em novidade de vida. Eles agora tinham um propósito de viver em esperança e santidade. Era um povo que estava disposto agora a demonstrar amor fraternal. Pelo menos assim Pedro gostaria que eles vivessem, para demonstrar que eram um povo de Deus. Eles deviam sempre estar buscando o alimento espiritual e crescer, e permitir que a sua vida seja a habitação do Senhor. A sua vida seja a habitação do Senhor. E Pedro diz que para que eles consigam cumprir todas essas coisas, só existe uma maneira. Eles deveriam colocar, e nós, idem, também devemos colocar toda a nossa esperança em Deus. Esse é o resumo da carta de 1 Pedro para essas pessoas. Será que você já consegue entender o que é ser povo de Deus? E aí você poder receber aquelas promessas de Isaías 41, verso 10? Eu vou para o final, pedindo para que você depois leia com calma o capítulo 3 de Lucas, em que João Batista diz ali a Bíblia, rodou, circulou, caminhou por toda a circunvizinhança do Jordão, pregando uma mensagem para preparar o caminho para o Messias, para preparar o caminho para Jesus que estava chegando. Ele ia de lugar em lugar para pregar esta mensagem. E olha só, eu vou pegar a Bíblia aqui porque eu tenho que ler rapidamente alguns textos desse capítulo de Lucas 3. Ele aqui no verso 7, ele dizia a essa multidão que o acompanhava, que o cercava e que ouvia a sua pregação. Ele dizia assim, um trecho da sua pregação. Dizia ele, pois, às multidões que saíam para serem batizadas. Pessoas que já estavam decididas a entregar a vida ao batismo, a Jesus através do batismo. Raça de víboras, quem vos induziu a fugir da ira vindoura? Produzi, pois, frutos dignos de arrependimento, e não comeceis a dizer entre vós mesmos, temos por pai a Abraão, porque eu vos afirmo que destas pedras Deus pode suscitar filhos a Abraão. E também já está posto o machado à raiz das árvores. Toda árvore, pois, que não produz bom fruto, é cortada e lançada ao fogo. Então, as multidões o interrogavam, lá no verso 10 já estamos, dizendo, que havemos, pois, de fazer? Respondeu-lhes, quem tiver 2 túnicas, reparta com quem não tem. Quem tiver comida, faça o mesmo. Verso 12, foram também publicanos para serem batizados, e perguntaram-lhe, mestre, que havemos de fazer? Respondeu-lhe, não cobreis mais do que o estipulado. Também soldados lhe perguntaram, e nós, que faremos? Ele lhes disse, a ninguém maltrateis, não deis denúncia falsa, e contentai-vos com vosso soldo. Será que ficou bem claro para vocês o que João Batista quis dizer lá no verso 9, quando ele diz assim, produzi, pois, frutos de arrependimento, e não comeceis a dizer entre vós mesmos, temos por pai Abraão. Comeceis a produzir frutos de arrependimento. Aquele que deseja ser povo de Deus precisa produzir frutos do arrependimento. Aqui ele cita alguns exemplos quando ele fala sobre
reparta a sua túnica, se você tem duas, reparta com quem não tem nenhuma. É um princípio bíblico de que você deve cuidar dos necessitados, dos pobres e das viúvas. Se você não tem feito isso, a palavra de Deus te repreende, dizendo que isso é um princípio básico do amor divino e do amor de um cristão. Aí algumas pessoas, que eram publicanos e saduceus, também queriam se batizar. Mas onde estavam os frutos do arrependimento? João Batista diz para esses que lhe perguntaram: o que havemos de fazer? Lá no verso 12. Os publicanos eram os cobradores de impostos. E aí João Batista diz: não cobrem mais do que o estipulado, ou seja, não roubem. Quem rouba precisa deixar de roubar para apresentar os frutos do arrependimento. Os soldados perguntaram: e nós, o que faremos? João disse: a ninguém maltrateis, não deis denúncia falsa e contentai-vos com o vosso salário. Vários princípios dos mandamentos de Deus aqui. Não dê falso testemunho, não furtarás. Demonstrem frutos do arrependimento. Sejam batizados. Façam parte do povo de Deus e aceitem a salvação eterna em Cristo Jesus. Eu tive que dar uma acelerada porque o tempo voa. Mas, querido, ouça as palavras do Espírito Santo a você neste dia. Apresente a Deus os frutos do arrependimento. Viva uma nova vida. Seja batizado e seja salvo para a honra e glória de Deus. Feche seus olhos que eu vou fazer uma breve oração. Maravilhoso Deus, a Ti toda a honra e toda a glória, Senhor. Por favor, Deus, nos cubras com as Tuas promessas de Isaías 41, no verso 10, porque temos Te buscado para ser Teu povo. Por favor, Senhor, nos repreenda e nos ajude a entender aquilo que precisamos nos arrepender para que nós sejamos batizados pelo Espírito Santo, sejamos tomados pelo Teu Espírito, cresçamos aprendendo de Ti. Como disse Pedro, entendamos que nós precisamos fazer parte do povo de Deus e receber essas promessas maravilhosas de que Tu é um escudo para nós. Muito obrigado pelas Tuas palavras, obrigado por esse momento, em nome de Jesus. Amém.